O que é ser inteligente? Por muito, muito tempo, a resposta para isso parecia bem simples. Ou a pessoa era ou não era. Ponto. Só que essa visão, sabe, foi completamente virada de cabeça para baixo. Hoje, a gente vai desvendar a conexão real entre duas teorias que, nossa, mudaram as regras do jogo. As inteligências múltiplas, de Howard Gardner, e a inteligência emocional, que ficou famosa com Daniel Goleman. E a grande pergunta que fica no ar é: uma teoria briga com a outra? Elas se completam? Ou será que uma é, na verdade, só um pedacinho da outra? Pois é exatamente nesse mistério que a gente vai mergulhar agora. Mas para a gente entender o novo, a gente precisa primeiro dar uma espiada no velho, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver qual era a ideia dominante, aquela que reinou absoluta por quase um século. Bem-vindos à era do famoso fator G. A ideia era a seguinte: a inteligência era uma coisa só, um tipo de músculo mental. E aí, com pioneiros como Alfred Binet, surgiram os testes de QI, que tentavam medir a força desse músculo com um número só. Era simples assim, sua inteligência cabia numa pontuação. Só que, será que é tão simples mesmo? Pensa bem, como é que um número numa folha de papel consegue capturar a genialidade de um músico, a precisão de um atleta ou a sensibilidade de um grande líder? Pois é, essa visão começou a fazer cada vez menos sentido. E foi nesse cenário que aconteceu a primeira grande virada de chave. É aqui que entra em cena Howard Gardner e a sua revolução. Em 1983, com o livro Estruturas da Mente, Gardner basicamente chuta o tabuleiro. Ele diz: esqueçam essa ideia de uma inteligência única. A verdade, segundo ele, é que nós temos várias inteligências, um conjunto de capacidades diferentes que funcionam de forma mais ou menos independente umas das outras. E olha só que interessante o mapa que ele desenhou. Ele começou com 7 tipos, tem a lógico-matemática e a linguística, que a escola tradicional adora, né? Mas ele também falou da musical, da corporal sinestésica. Agora, para nossa conversa aqui, o foco total tá nas duas últimas da lista, as chamadas inteligências pessoais. Vamos dar um zoom nessas duas. A inteligência interpessoal é tipo a nossa antena social, aquela capacidade de sacar o que se passa com os outros. Já a intrapessoal é o nosso espelho, a habilidade de olhar para dentro, se entender e lidar com as próprias emoções. Guardem bem essas duas porque elas são a chave para a gente entender o que vem a seguir. E a história continua, porque foi exatamente nesse campo que Gardner abriu, o das inteligências pessoais, que outro nome de peso apareceu, Daniel Goleman. Ele pegou essa ideia e a levou para um outro nível. E aqui está o pulo do gato. Goleman não veio para competir com Gardner. Pelo contrário, ele basicamente pegou uma lupa, apontou para aquela parte do mapa de Gardner que falava das inteligências pessoais e deu um super zoom, investigando a fundo essa área socioemocional. O modelo do Goleman, que ficou super famoso, se baseia em 4 pilares. Dá uma olhada. Autoconsciência e autogestão. São sobre a gente, sobre olhar para dentro. Já a consciência social e a gestão de relacionamentos são sobre os outros, sobre as nossas interações. A conexão já está começando a ficar bem clara, não? E é aqui que tudo se encaixa perfeitamente. A inteligência emocional de Goleman nada mais é do que um mergulho de cabeça nas inteligências pessoais de Gardner. Aquela inteligência intrapessoal, a de se entender, vira a base para a autoconsciência e para a autogestão. E a inteligência interpessoal, de entender os outros, é exatamente o que o Goleman explora como consciência social e gestão de relacionamentos. Uma coisa leva diretamente à outra. Mas calma lá. Elas estão super conectadas, só que não são a mesmíssima coisa, e é super importante a gente entender onde é que elas se separam. A primeira grande diferença está no alcance de cada uma. Pensa assim, a teoria do Gardner é como uma lente grande angular, daquelas que pegam a painagem inteira, sabe? Ele queria mapear todo o espectro das capacidades humanas. Já o Goleman usou uma lente macro, focando com precisão total só no território das emoções. A segunda diferença é um pouco mais técnica, mas é fundamental. O modelo do Goleman é chamado de modelo misto. Sabe por quê? Porque ele mistura habilidades, coisas que a gente pode aprender e desenvolver, com traços de personalidade, como ser otimista. E foi aí que a coisa pegou. Muitos críticos falaram: opa, peraí, misturar uma habilidade como empatia com um traço de caráter como otimismo é confundir inteligência com personalidade. E essa crítica veio de ninguém menos que o próprio Howard Gardner.
Ele reconheceu a conexão, mas disse que, ao incluir traços de caráter e valores na conta, Goleman levou a conversa para um outro campo. Para Goleman, uma inteligência é só uma ferramenta. Ela não é inerentemente boa nem má. Já o trabalho de Goleman começa a entrar na esfera de como a gente deveria usar essa ferramenta. Tá, então, depois de tudo isso, qual é a melhor maneira de a gente pensar na relação entre essas duas ideias tão poderosas? Acho que a melhor forma de resumir é com uma metáfora. Pensa que o Gardner desenhou o mapa mundi da inteligência, mostrando que existiam vários continentes. O Goleman não criou um mapa novo. Ele pegou 2 desses continentes, o continente do eu e o continente do outro, e foi lá explorar cada rio, cada montanha, cada detalhe. Então, para a gente fechar a ideia principal, as inteligências múltiplas são o grande guarda-chuva, o panorama geral. Dentro dele, a gente encontra as inteligências pessoais. E a inteligência emocional, ela é a especialização, o mergulho profundo nessas inteligências, mostrando como tudo isso funciona na prática, no nosso dia a dia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Por décadas, a sociedade, as escolas, as empresas valorizaram quase que só a inteligência lógico-matemática e a linguística. O trabalho do Gardner e de Goleman nos força a parar e pensar: o que será que a gente perdeu ao deixar as outras de lado? E qual seria o impacto se a gente começasse a valorizar, na mesma medida, a nossa capacidade de nos entender e de nos conectarmos com os outros? A resposta para isso? Bem, talvez ela define o futuro do trabalho, da educação e das nossas próprias vidas.